Preciosos, boa noite, irmão Luiz dos Santos Leal. Se vocês considerarem, ó povo, meus irmãos, considerarem o conselho de um amigo e irmão em Cristo, vocês olham o que eu vou falar sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus. É um grande perigo quando nós teimamos contra o escrito bíblico e de um grande profeta de Deus, um apóstolo de Deus, São Paulo e os demais. Porque o que nós estamos ouvindo, meus irmãos, é o que Deus tem falado por intermédio de Paulo, apóstolo que o próprio São Pedro disse. Tem epístolas difíceis de entender, mas foi o apóstolo que encontrou-se com Jesus depois que Jesus tinha ido para os céus. Deus interviu por nós. Ai de nós se não tivéssemos o apóstolo São Paulo. Por quê? Não examinamos as Escrituras, o que foi falado, o que está sendo falado. Nesta Bíblia original das Escrituras, eu quero tomar alguns versículos rapidamente no livro de Judas e depois falar um pouquinho sobre São Pedro também, no segundo capítulo de São Pedro 2. É duro o que Judas fala. Na nossa Bíblia está escrito assim. Na Bíblia que nós sempre estamos lendo, está escrito o seguinte: amigos, irmãos, me ouça, pelo amor de Deus, aqui está. São Judas dizendo assim. Ele diz aqui no seu capítulo 1, diz o seguinte: porque se introduziram alguns, verso 4, capítulo 1 de Judas. Judas é só um capítulo. Se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. E ímpios não são aqueles que estão bêbados nos armazéns, nos botecos. Ímpios são pessoas que conhecem as Escrituras, são religiosos. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O lema é Cristo Jesus. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, e destruiu depois os que não creram. O povo da terra do Egito, que Deus tirou, ele está dizendo, não creram, duvidaram de Deus. Foi destruído. Veja bem, e nós sabemos que no versículo 10, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo contra ele, de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Versículo 10, estes, porém,
dizem mal do que não sabem. Naquilo que naturalmente sabem, aquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais que se corrompem. Verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do profeta Balaão, do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corã. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banquetando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levado pelo vento, de um para outra parte, são como árvores murchas frutíferas, 2 vezes mortas desagarradas, ondas impetuosas do mar, que espumam em suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservadas a negrura das trevas. Então, estes são religiosos que enfrentou Jesus. Cautela, cuidado. Por causa das coisas materiais, nós ficamos rejeitando a palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus. Se tem alguém que tem um ministério, uma explicação real da palavra, o significado sábio mais do que você ou eu, nós temos que se sujeitar àquilo que Deus fala. Porque Paulo, ele falou com Pedro, que estava errado em assuntos sobre judeus, sobre gentios. Pedro e os demais estavam errados. Ele falou com eles e eles se sujeitaram e não desobedeceram e nem marcaram Paulo com ira. Certo? Agora eu quero ler na outra Bíblia, naquela que vocês acham que não precisa. Nesta, quero ler bem rápido aqui para me parar. Judas continua dizendo nessa outra Bíblia: esses são líderes religiosos, difamam, desafiam um diabo que nem conhece. As únicas coisas que eles entendem são os seus instintos, como dominar, sobreviver, ganhar sem como qualquer animal irracional. Eles se corrompem até na sobrevivência. Ai deles. Eles se revelam filhos de Caim e buscam sempre o dinheiro. Ela é. Busca sempre o dinheiro e caíram no mesmo erro do profeta corrupto Balaão. O fim deles será a destruição, como no caso do invejoso divisor Corã. É mesmo que diz nesta Bíblia aqui, ó. Estes líderes religiosos que se aproveitam das ceias de amor, porque são pastores de si mesmos. Eles se dizem pastores, mas só pensam neles. É o que eu estou lendo aqui. São nuvens sem água. Está ali escrito na mesma Bíblia também. Na outra Bíblia também. Impelidas pelo vento. São
árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, empunhando seus próprios atos vergonhosos. São estrelas errantes, assim como as emanações do mal. A fim deles, o seu fim será de trevas. Então, Deus tenha misericórdia de nós. São queixosos, continua ele dizendo aqui ainda, são queixosos, egoístas, zombadores. Estes são os que causam divisões entre vocês, porque são cheios do ego e não possuem o Espírito, que é o Espírito Santo. Divisões. Ora, se Deus quer usar alguém para nos explicar a Bíblia, os defeitos que tem nesta escritura aqui, feito por padre, ou que seja com quem for, e trouxe a explicação real do apóstolo São Paulo para nós, trouxe a explicação do significado da ceia, que é a Páscoa do Senhor. Isto a gente estava fora sem ver. Por que não aceitam? E por que falam contra? Então, meu amigo, meus irmãos que estão me ouvindo, olha, pelo amor de Deus, Jesus Cristo morreu por você e por mim. Este é o lema desta mensagem, ou desta Bíblia aqui. Este é o lema. É Bíblia, combatendo Bíblia. Por que não se humilia? Humilhai-vos perante Deus e deixamos de ser paralelo com Balaão, com doutrinas erradas. Fique com o que está escrito. Vamos ficar com a palavra de Deus. Os conselhos dos apóstolos e dos profetas está. Paulo é o nosso ensinador de Cristo, que Cristo enviou para os gentios. Então, as explicações desse professor está certo. Está certo. E acabou a buica, certo. Quem dizer que está errado é porque não quer renunciar. Quer ser mais forte do que o quê? Se Deus quer assim, está mostrando a situação, porque há divisões, não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de divisões. Nós temos que ficar certo desta palavra. Que o Senhor abençoe e tenha misericórdia de mim, da minha casa, do meu povo, da minha gente, meus irmãos que eu amo. Todos vocês, meus irmãos, porque todos aqueles que talvez estão pensativos, decepcionados, saiba que nós temos que um dia cear com Cristo na eternidade. É Cristo, é a palavra, é a explicação real. Veja como é que está o mundo hoje religioso. Aleluia! Então você será um vencedor. Se você não acredita, encerre-te a boca. Não fale o que não deve, porque a blasfema contra Deus vem desta forma, quando as pessoas se iram contra Deus. A ira do homem não produz justiça, diz Tiago, o apóstolo.
Então, o que tem que fazer? Pronto para ouvir, tardio para se irar. Em nome de Jesus Cristo, é o meu conselho de um velhinho cabeça branca. Mas Jesus é o nosso lema e o amor, porque o amor verdadeiro não é dessa forma. O amor verdadeiro fala a verdade e não nega a verdadeira explicação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso lema. Deus abençoe a todos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.